Qual que é o teu background, cara? Você sempre foi político? Então, fui representante da turma quando eu tinha 11 anos. Foi mesmo? Depois virei, sim. Pior é que é assim. Já sempre gostei de política. Sempre Na foi próxima maluco. vez, me lembra a minha equipe aqui que nós vamos dar também um abridor de garrafa pro Flow. aqui. Tá precisando mesmo. O abridor. Depois de... Quebrou, mas eu O abri. abridor tá... Boa, quebrou Consegui. na hora certa, depois de abrir o vinho. Mas a gente... Cara, eu sou filho de professores universitários. Meus pais são professores aposentados hoje da universidade. Ó, já até deixei a minha tacinha aqui pra gente brindar. Sou filho de professores universitários da Universidade Federal de Pelotas. Vamos fazer um brinde aqui, ó. Vamos. Um vinho gaúcho, uma água Mineral. Saúde. da Sabesp. E aí meu pai era professor de direito civil, direito de família, enfim. Ele teve atuação política, mas não era político, assim, né? Ele foi secretário municipal de educação na década de 80. Ele chegou a concorrer a prefeito, mas tipo, eu digo que ele não é político porque ele não teve mandato, ele ficou em último lugar na eleição que ele se candidatou lá em 88, quando ele fundou o PSDB lá em Pelotas. Ele fundou o PSDB em Pelotas, então. Em Pelotas. Entendi. E aí o que aconteceu? E a minha mãe era professora de ciências políticas também, né, na universidade. O meu irmão mais velho é delegado da Polícia Federal, o meu outro irmão é fiscal do Ministério da Agricultura, então é uma família de servidores públicos. Pode crer. Então sempre tive essa coisa de serviço público na minha volta e eu gosto de política desde pequeno. Era o presidente do Grêmio Estudantil depois, lá quando tinha meus 15, 16 anos. Quando entrei na faculdade de Direito, lá na Universidade Federal de Pelotas, eu resolvi participar de um projeto que era bem bacana, que era para dar aula nas escolas da periferia sobre noções de direito e de cidadania, né? Era bem legal. Dava aula Isso é o que falta muito nas escolas. O cara ensinar como que é, o que é ser um cidadão. como é que funciona, né? Quais são os seus direitos? Não, desde direitos do consumidor, por exemplo, também a questão do voto, né? E uma série de situações ali que ensinam cidadania e noções básicas de direito. Evidentemente, não é para pegar uma teoria de direito nem nada, mas é para orientar as pessoas. Para dar uma mentalidade mais complexa do mundo para a galera, né? E dava aula em 3 turmas de 4ª série em escolas públicas na periferia da cidade. E aí decidi que com 19 anos eu ia concorrer a vereador. Pela primeira vez eu concorri a vereador aos 19 anos, em 2004. Eu fui um dos mais votados, acabei não sendo eleito, porque... Como que você é um dos mais votados e não é eleito? Ah, bom, então vamos lá. Agora vamos entrar na teoria política, não, sem ser de um jeito chato. Cara, o sistema do Brasil, né, é voto proporcional no parlamento. O que é o voto proporcional? Você vota num candidato, só que esse voto que você dá a um candidato, a vereador ou a deputado estadual, a deputado federal, ele não vai... você não pega a lista dos mais votados e coloca lá dentro. Ele soma no bloco do partido e aí você divide todos os votos válidos de todos os partidos. Então, todo mundo que votou, que não anulou, que não votou em branco, enfim, e divide pelo número de cadeiras. E aí você vai ter, então, supondo o seguinte, ó, lá tem 20 cadeiras, tem 200 mil votos, divide 200 mil votos por 20 cadeiras, vai dar 10 mil votos por cadeira. Então, a soma dos candidatos de um partido, todos eles juntos, tem que dar 10 mil para conseguir uma cadeira, 20 mil para conseguir a segunda cadeira, e assim vai indo. Né? Aí define que é o tipo de coisa que até estão já mexeram alguma coisa na legislação, porque o que acabava acontecendo? Teve episódios em que, sei lá, quando o Clodovil foi eleito, fez 1 milhão de votos e acabou levando gente. Exatamente, porque você pega os votos... Então tu teve muito voto, mas seu partido não. O que aconteceu foi que a nossa coligação fez 2 cadeiras, eu fui o terceiro. Então eu fui mais votado que muita gente que entrou, mas acabei não... A nossa coligação não elegeu o suficiente. Você foi o terceiro mais votado da sua coligação. Exatamente. Entendeu? Aí... Não tem mais coligação para vereador, tem? Agora não pode mais. Não tem Aliás, mais. foi o que o Congresso decidiu essa semana. Estava discutindo se ia voltar a coligação, se não ia. E o Senado deliberou que não volte a coligação. Que eu acho um negócio certo, porque... Eu também acho. A gente precisa ajudar a reduzir o número de partidos. E outra coisa, o cara tem que votar em alguém e eleger essa pessoa. Não dá pra votar em alguém e eleger outra pessoa. Bom, não faz sentido pra mim. aí é um negócio, aí vamos discutir uma teoria, assim, que é tentando, mais uma vez, deixar, né, para que todo mundo acompanhe e não troque para outro canal do YouTube aí, sem ficar enfadonho. Mas é o seguinte,
Em tese, faz sentido isso, né? Porque, quer dizer, se vamos pensar que os políticos estivessem dentro dos partidos com os partidos cobrando identidade partidária, né? Ou seja, afinidade com o projeto e tudo mais. Bom, se 1 milhão de pessoas votou no João, numa proporção de, sei lá, de 10 milhões de eleitores que tem em São Paulo, por exemplo, 1 milhão de pessoas votou nele, em tese, 10% da população concorda com aquele tipo de visão. É legítimo que tenha próximo de 10% de cadeiras dentro do parlamento com aquilo ali. Então não dá para eleger só o João. Pois é, aí é a questão da tese. O sistema proporcional ele é defendido por alguns porque ele é o que menos desperdiça votos, entendeu? Porque se você pegar simplesmente os mais votados e colocar lá dentro, todos os que votaram em todos os outros candidatos, Não o são voto representados. foi colocado no lixo, entendeu? Não estão representados. Então o sistema proporcional ele acaba, em tese, sendo defendido porque os votos que foram dados ao Juca, ou sei lá, qualquer um, ao Monarca, que é candidato a vereador, lá ele não se elegeu, mas os votos dele foram aproveitados para eleger um outro candidato que, em tese, pensa próximo como ele. Mas a gente sabe que é o que não acontece na realidade. Esse né? é o argumento que os caras usam, porque é o argumento politicamente correto, que você pode falar na TV, mas, na verdade, eles querem se perpetuar dessa forma, porque aí você dá uma força para os partidos muito maior. Eu acho que é mais possível que isso tenha se corrompido ao longo do tempo do que Não tem algo sistema... assim. Não, mas eu acho que, tipo, eles perceberam que não funciona, entendeu? Mas aí eles ficam... perceberam que tem como sacanear o esquema, eu acho. Não, é que, tipo, se o esquema é você querer que mais pessoas estejam representadas, você não vai passar um cara que recebeu poucos votos, que é isso que acontece, entendeu? Faz Assim, sentido. ó, então, como eu disse, não tem um sistema infalível na política, entendeu? Porque você vai ver prós e contras em cada um dos sistemas. Eu, Mas particularmente... esse parece bem burro. Quando exemplo, porque você pega em tese, né, o sistema proporcional, você vai, como eu falei, 1 milhão de pessoas. Tem lá um candidato X que defende a privatização disso, daquilo, tudo mais. Ele faz 10% do total de votos. Aí depois lá onde tem 50 cadeiras só tem ele. Não, se 10% do eleitorado votou nele, então 10% das cadeiras, em tese, deveriam estar por uma questão de correspondência. É que 10% votou nele. Aí Nele. que tá, mas nas Não, ideias dele, o em problema tese. não é esse. O problema é que os partidos, eles talvez estejam com as ideias um pouco diluídas demais. Não, o problema todo é o seguinte, acaba aqui na democracia, a gente tem, na forma como a gente exerce, usa-se o sistema, é o seguinte, a gente precisa de voto para eleger. Então pega lá o fulaninho que é famosinho, bota ele para puxar voto e eleger mais gente. Aí começam as deturpações desse negócio. É uma entendeu? mecânica dentro do sistema que Claro, só causa claro. distorções. Não, eu ao acho meu que é ver. um problema. Eu sou defensor do voto distrital misto. É para explicar o que é o voto distrital misto, sem ser chato de novo? Pode explicar. Então vamos lá. Não, o distrital é o seguinte, basicamente você vai é o sistema americano, entendeu? Só que o americano é distrital puro, né? Por que é puro eu explico em seguida. Você fazer distritos é bom porque você garante que todas as regiões estejam representadas. Eu sou de uma região no estado do Rio Grande do Sul, bem lá para o sul, Pelotas é polo da região sul, quase no Uruguai. E que é economicamente mais frágil. E o economicamente mais frágil acabou fazendo com que a cidade e a região ficassem também politicamente fragilizados. Porque tem uma certa correlação assim, entre força econômica Tem e total. força política. Né? Uma certa? Então Totalmente correlacionado. a região acabou tendo dificuldades de eleger seus representantes e tudo mais. Então pode acontecer, em tese, que os candidatos mais votados são todos de uma região e toda uma região do estado fique sem representação. Se você faz por distritos, você, em primeiro lugar, assegura essa representatividade regional. Em segundo lugar, melhora a palavra em inglês seria o accountability, que é a relação, entendeu? A transparência. Né? De fiscalização, Sim. de acompanhamento dos mandatos. Olha, eu sei que eu não votei no Monark, mas ele foi eleito pelo meu distrito, eu sei que ele me representa. Porque muita gente, sei lá, você lembra em quem você votou para vereador no ano passado? Eu não voto para ser vereador. Então, tá. Então, mas vamos supor que você lembrasse se tivesse votado num cara que não se elegeu. Se você votou num cara que não se elegeu, o seu voto no nosso sistema ele ajudou a eleger alguém. Mas você não sabe quem é essa pessoa, você não tem relação, você não... Agora, se o seu distrito, você votou num nome e essa pessoa não se elegeu, mas se elegeu outro, você sabe que aquele outro representa, entendeu? Te Olha, representa eu não porque tá votei no seu nele. distrito. Exatamente, mas ele é o representante do distrito. Então, quando surgiu um negócio, quero reclamar lá disso, daquilo, eu sei que ele é o representante, Isso é legal eu vou em mesmo. cima dele. Pra mim, Isso é legal. funciona melhor do que o sistema atual. Eu sei que pode ter distorções também, porque eu sei o que acontece nos Estados Unidos.
quem faz esses distritos Sim. é um órgão eleitoral. Tem um termo, via de regra, é a Assembleia Legislativa. Aí tem um termo americano lá que eles usam que é gerrymandering, que é Mandarin de salamandra, né? De salamander, que é porque eles acabam, se você tem a maioria na Assembleia, eles acabam, às vezes, mexendo nos mapas dos distritos para Exatamente. puxar lá e fazem Eles fazem uma uma pesquisa e falam salamandra, que porque parece uma salamandra, uma tripa lá que vai lá e pega, ó, aqui tem voto nosso, que se a gente puxar para esse distrito, a gente ganha o distrito. Aí começam a fazer deturpações. eles fazem uma pesquisa assim, ó. Eles têm os democratas e os Sim. republicanos. Aí fala, onde tá os democratas? Ah, tá nesse bairro. Beleza. Se nós somos democratas, nós controlamos quem faz o distrito. Vamos fazer um distrito onde a gente sabe que só tem democrata. E aí a gente sabe que os democratas vão ganhar. É isso que acontece. Bom, mas enfim, como eu estou dizendo, não tem sistema infalível, entendeu? Não tem. Eu tenho Aí- uma ideia de um sistema aqui na minha cabeça, Vamos mas lá, eu não bola vou aí. falar. Não, Vamos não lá, vou falar. compartilha com a gente. Fala. Não, é que eu Ah. sempre falo, a galera vai me odiar. Que Diz é a aí. democracia líquida. Tá bem? A democracia líquida é você pegar e colocar todo esse sistema de burocrático que a gente tem hoje em dia com o Congresso, todo o STF, tudo, e colocar dentro do sistema digital, Tá bem? onde o eleitor, em vez de ele ter que, de 4 em 4 anos, escolher o representante dele, ele pode escolher o representante dele a hora que ele quiser. Ele vai lá aqui, pô, quem são os representantes que se colocam como representantes? Ó, esse cara aqui eu gostei, beleza, ele é meu representante aqui como deputado, como vereador, como não sei o quê. Executivo não funcionaria tão assim, entendeu? Mais no legislativo. E aí, por exemplo, esse cara tá me representando, cliquei um botão, ele tá me representando. Sim, ele tem que ficar validando permanentemente, ou seja, ele não tem, se perder o número de... Se eu quiser, amanhã ele fizer uma merda, eu tiro e coloco em outro cara, entendeu? Ou eu posso fazer o seguinte, eu dou esse meu poder de voto para esse cara através do aplicativo. Porém, o seguinte, ele tá com esse poder. Todas as leis que vier e ele tiver que escolher, quando ele escolher uma coisa, ele já agrega o que eu pus meu poder de voto para ele ali. E aí... É uma espécie de gamificação da democracia. É uma sistematização, Não, eu na entendo verdade. que é o seguinte, eu entendo o teu ponto e acho que é bem válido que se debata. Aliás, acho que a gente tem uma crise de democracia que precisa ser debatida porque tem uma desconexão entre representantes e representados, entendeu? Acho que isso é muito claro. A vida, eu costumo dizer, a vida das pessoas ficou mais rápida e o governo ficou cada vez mais lento, porque na verdade é cada vez mais uma etapa, mais um balcão, mais um negócio, mais uma burocracia para se respeitar. E essa desconexão vai gerando estressamento, porque a sociedade está com a vida dela, quer dizer, se desintermediando de todas as Parece formas que a por gente é refém do aplicativo. Estado. E o Estado está lá atrás ainda. Eu brincava mais ou menos o seguinte, né? Na década de 50, sei lá, um prefeito, né? Se você ser prefeito na década de 30, 50, tinha muito menos burocracia, muito menos exigências de cumprimento disso e daquilo, de determinadas funções burocráticas. E o que acontece? O prefeito viu que começou um casal ali a flertar. Flertar pode falar aqui? Você pode falar o que você quiser, cara. Fala o que você quiser. Flertar é uma coisa que muita gente não vai entender, né? Começou a paquerar, começou e tal, se olhar, o prefeito já olhava e disse, isso vai virar um namorico, que vai virar um namoro, que vai virar um noivado, que vai virar um casamento, que depois vai virar um filho. Já vou construir uma escola para deixar, já quando essa criança nascer, uma vaga garantida para ela, e ele não precisava fazer... licitação para contratar o projeto e depois fazer a licitação para fazer a obra, e aí a empresa que ganhou entra na justiça contra a outra que não sei o que, e a escola não sai nunca. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a vida era mais lenta, aquele flerte, aquela paquera para virar namoro, para virar noivado, para virar casamento, tinha um percurso todo. Hoje em dia não tem mais nada disso. Se conheceram, já transaram, já tiveram filho, e o prefeito está lá lutando para conseguir fazer a escola. Se essa escola sair quando essa criança tiver 15 anos, é um milagre já, né? Porque tudo é muito demorado. O que eu quero dizer é que a vida das pessoas ficou mais rápida, né? E o governo ficou mais lento. O meio que o governo funciona, ele funciona com uma morosidade muito grande. Mas demais. Você sabe por quê? Isso quando funciona. Isso as pessoas ficam indignadas, entendeu? Pô, cadê, né? Cadê as respostas? Cadê as entregas? Cadê o resultado?